Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre dúvidas comuns dos alunos. Como é que eu fiz isso? Conforme eu recebia as dúvidas dos alunos, eu já fui anotando, já fui preparando para trazer e compartilhar aqui com vocês. Se você está chegando pela primeira vez, bem-vindo ao canal English into Lifework. Eu sou a teacher Kathleen Alganer e aqui nesse canal eu compartilho dicas, principalmente de vocabulário e pronúncia, através de um conteúdo voltado para o seu crescimento pessoal e profissional. E se você gosta desse tipo de conteúdo um pouquinho mais business, te convido a seguir o canal. Vamos começar então? A primeira dúvida é como dizer concorrência ou concorrente em inglês. Às vezes o pessoal pergunta concorrente, às vezes concorrência. Eu coloquei os dois aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, olha só. Concorrência, a gente vai dizer competition. Competition. Eu coloquei aqui entre parênteses o significado de competition em inglês para a gente não aprender só palavras isoladas e a gente aprende muito mais vocabulário que vem junto com essa definição. Então, competition is the situation in which people or businesses are trying to be more successful than each other. Traduzindo, é a situação em que as pessoas ou negócios estão tentando ter mais sucesso. Aqui seria o verbo to be, estou selecionando aí para vocês verem. O verbo to be, ser mais sucessoso, seria, né? Mas traduzindo literalmente, mais adaptado é ter mais sucesso do que than each other, do que um ao outro, né? For example, there has always been competition between the auto manufacturers. Então, sempre houve concorrência entre os fabricantes de carros. There has always been. Deixei sublinhadinho aqui para vocês verem que o verbo haver, o verbo existir, é o verbo there to be. Então, there to be, aqui ele está conjugado, né? There has been. There has been. Que é sempre houve, né? Então a gente não está falando de um ponto específico no passado, nem no presente. A gente está falando, a gente está unindo, na verdade, o passado com o presente até agora e dizendo que sempre houve, né? A palavra sempre está aqui. Então, sempre houve concorrência. E a palavra concorrente tá aqui, olha. Competitor. Competitor, eu tô usando o padrão de pronúncia americano, competitor, mas o padrão britânico você vai falar normalmente do jeito que você tá lendo aí, né? Competitor, competitor, competitor. Só que você não vai falar o R no final, eles têm esse sotaque, né? Lembra do Harry Potter? Então, example, Microsoft's main competitor is Apple. Então, o principal concorrente da Microsoft é a Apple, tá? Esse apóstrofe S aqui está indicando que é da Microsoft. Então, aqui, ó, principal concorrente da Microsoft é a Apple, ok? E competitivo, coloquei um extra aqui, competitivo, competitive advantage, or advantage. Competitive advantage é vantagem competitiva, ok? Então, você pode usar aí também essa competitive. Então, competition, competitor and competitive. É interessante vocês aprenderem as palavras em família, porque elas têm sempre a mesma raiz, para vocês conseguirem memorizar melhor, ok? Next word. Próxima palavra. Settle. Settle. Bom, settle eu coloquei aqui 3 significados. O primeiro é sit on a bike, que é o assento da bicicleta, ou o selim. Então, a gente chama de settle. Settle. Também pode ser the seat on a horse. The seat on a horse, o assento no cavalo, que seria a sela, né, que você coloca nas costas do cavalo. E também pode ser cut of meat, que é um tipo de corte
de carne, tá? In the settle já é uma expressão que indica at work. At work. No trabalho. Tem nada a ver, né? Talvez, não sei se vocês lembram, né? Não sei também se isso é falado hoje em dia, porque pegar no batente, né? Trabalhar, preciso pegar no batente. Nada a ver, né? Pegar no batente, batente da porta. Então, existem essas expressões nas línguas que fica, né, meio solta, assim, principalmente porque acaba perdendo o histórico aí da origem da expressão. Mas in the settle, quer dizer, no selim, né, ou na cela, talvez seja na cela que eles queiram dizer, at work, no trabalho. Example, he's in the settle preparing his progress report. Então ele tá na cela, tá no trabalho, né? Vou traduzir aí como é o significado. Preparing his progress report, preparando o seu relatório de progresso. E tem também essa daqui, olha, back in the saddle, at work again, or back to work, né? No trabalho de novo ou de volta ao trabalho. Example, it felt good to be back in the saddle after 3 months of sick leave. It felt good to be back in the saddle after 3 months of sick leave. Então, foi bom estar de volta ao trabalho depois de 3 meses de sick leave, seria atestado, né? Uma licença doença, tá? Atestado. Sick leave. E a última é in the saddle. Então, voltando, ó. In the saddle pode ser at work, no trabalho, só que também, dependendo do contexto, in the saddle pode ser in charge. O que é in charge? É no comando. Você está responsável para alguma coisa, né? Então, example, the company has announced that there will soon be a new man in the saddle. Então, a empresa anunciou, has announced, that there will soon be, que logo vai haver. Aqui eu achei legal trazer esse there will soon be, porque eu lembro que eu falei que o there to be é o verbo haver ou existir. Então, there will soon be significa que logo, o soon significa logo, em breve, haverá, there will be, haverá. Uma nova pessoa, né? Um novo cara in the saddle, in charge, ou seja, no comando, ok? Próxima pergunta. Como dizer seguro? Essa é classicona também, tá? Como dizer seguro de vida, de carro, de saúde e tantos outros aí? Bom, a palavra seguro, nesse contexto, a gente chama de insurance. Insurance. Essa palavra aqui. E aqui tem o símbolo fonético, insurance. Aí eu expliquei aqui que a primeira coisa a gente tem a sílaba tônica e a segunda. Essa é a sílaba que você vai falar mais forte. Como que dá para saber isso simplesmente olhando para a transcrição fonética ou para os símbolos fonéticos? Dá para saber por causa disso aqui, olha. Tá vendo? Essa aspazinha indica que na sequência vem a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Então, insurance. Outra coisa que eu coloquei é sobre esse símbolo aqui. Esse símbolo, ele parece com a integral, o pessoal da engenharia aí, que sabe da tecnologia também, né? Que entende um pouco de cálculo, sabe que é um símbolo da integral, né? Ele tem o som, esse símbolo, como símbolo fonético, ele tem o som de X. Então, por isso que a gente fala insurance. E também o outro símbolo aqui da ferradurinha, né? Não sei se a ferradura tá de ponta cabeça ou tá do jeito certo. Não sei qual é o jeito certo da ferradura. Eu diria que tá de ponta cabeça. Mas ele tem um som de né? Insurance, tá bom? E, obviamente,
como a gente sempre está falando por aqui, o som da letra E que está aqui na palavra, no finalzinho, é simplesmente ignorada, tá? Então, insurance, insurance. Vamos ver algumas possibilidades do uso da palavra insurance? Olha só, insurance company é uma empresa de seguros, uma companhia de seguros. Life insurance, seguro de vida. Car insurance, seguro de carro. Health insurance, seguro de saúde, mais usado no Brasil como plano de saúde, né? Fire insurance, seguro contra incêndio. Unemployment insurance, seguro-desemprego. E insurance policy, que é a apólice de seguro. Recentemente eu fiz uma postagem aí sobre a palavra policy, indicando que era, né, a política da empresa. Um dos significados foi esse. E aqui o outro significado é a policy, né? Então, insurance policy, a apólice de seguro. E eu coloquei aqui um exemplo para a gente ver a palavra sendo usada em um contexto específico, né? Em uma frase. My health insurance policy won't cover my diabetic medication. Então, a minha apólice do plano de saúde não cobre, não vai cobrir, né? Won't cover a minha medicação para diabetes. Ok? Então, a gente viu aí o exemplo da insurance policy sendo aplicada num contexto real. Ok? Próxima pergunta. Como se diz banco de horas? Mais uma pergunta clássica, né? Como se diz banco de horas? Compensatory time off. Aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Eu não coloquei os símbolos fonéticos, só coloquei lá embaixo. Já já eu mostro para vocês. Eu coloquei aqui qual é o significado em inglês. Já sabe o motivo, né? Para a gente aprender muito mais vocabulário do que simplesmente compensatory time off. E quando a gente aprende dessa forma, as chances da gente lembrar aumenta, ok? Então, the paid time off given to the employee instead of overtime pay. O que significa isso? Horas pagas de folga dadas ao funcionário ao invés de pagamento de horas extras. Ok? Ah, coloquei aqui no final. Pronuncia-se compensatory time off. Olha que legal, né? Time. Fica exatamente como a gente fala, né? No português aqui, time, né? Example. Olha só esse exemplo super aplicado, super prático. Supervisors aren't eligible, Supervisors aren't eligible for overtime, but they can get compensatory time off for extra hours. O que significa que supervisores não são qualificados, eles não podem fazer, né, hora extra, mas eles podem conseguir banco de horas pelas horas extras. Agora, esse exemplo eu escolhi para colocar aqui por dois motivos. Um é pela overtime, que a gente usa também, né? Overtime a gente usa para hora extra. Então, tem duas formas de dizer hora extra aqui. E extra hours. Tá aqui também. Vou só apagar o link que tem aqui. Então, overtime, extra hours são duas formas de dizer hora extra. Ok? Extra hours, horas extras. Agora, esse nome grande aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que compensatory time off, eles não usam muito isso. Como que eles falam então? É esse comp time. Comp time é a abreviação e a forma mais usada no padrão americano. Tá vendo aí a pronúncia? Comp time. Comp time. Na hora que você fala comp time, o P juntando, né, de comp, o P juntando com o T de time, acaba desaparecendo. Então fica comp time. Comp time. Ok?
Agora, esse é o padrão usado nos Estados Unidos. Existe esse outro padrãozinho aqui pro inglês britânico. Então, time of in lieu. Lieu seria a pronúncia americana, tá? Então, e na pronúncia, desculpa, lieu seria a pronúncia britânica e lieu, em lieu, seria a pronúncia americana, ok? Então, o padrão americano, comp time, e time off in lieu no padrão britânico. Vamos para a próxima? Essa também é super perguntada. Como se diz agradável? Como se diz agradável? Agradável é pleasant. Até fiz um suspense agora porque pleasant, normalmente a gente vê esse please aí no comecinho e quer dizer please, né? Mas é pleasant, tá? A ênfase, a sílaba tônica tá no comecinho da palavra. E esse pleasant, ele pode ser usado para descrever pessoas, lugares, momentos, várias coisas que você considera agradável. For example, Catherine is very pleasant to work with. A Catherine é muito agradável de se trabalhar com ela, para trabalhar com ela, né? Então a gente está descrevendo aqui uma pessoa. Descrevendo um local, por exemplo, this is a pleasant reception area. Esta é uma área de recepção agradável, né? This is a pleasant reception area. Então, sempre que você quiser descrever um local como agradável, você vai falar this is a pleasant e o que você está falando, tá? E aí eu coloquei também aqui o seguinte, para aproveitar, né, que a gente está falando de pleasant e que eu falei que o comecinho ali lembra o please, eu achei interessante colocar aqui, que eu sempre dou essa explicação para os alunos, na verdade, quando eu falo da palavra pleasant, eu já aproveito e engancho perguntando: você sabia que please não é só por favor? Existe um outro significado para a palavra please, que é agradar, tá? Então, como verbo, a gente pode usar please como verbo. Então, olha só o exemplo que eu coloquei. My boss has very high expectations and is very difficult to please. Aliás, eu adoro esse difficult to please. Eu sempre pego no pé do pessoal dizendo, oh, you're so difficult to please, né? Você é tão difícil de agradar. Então, o meu chefe tem expectativas muito altas e é muito difícil de agradar, né? Coloquei aqui a tradução para vocês terem também. Aliás, não se esqueça de que você pode se inscrever no intolifework.com/live para vocês receberem tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Tá na descrição o link desse vídeo. Existe também, além do verbo please, existe também um adjetivo, ou seja, a característica pleased. E olha só, esqueci de falar, né? O please, tá vendo a transcrição fonética dele aqui? Olha, please, tá? Então, z, tem esse sonzinho de Z. E agora, o pleased. Olha só que legal que acontece aqui. A letra E, a gente ignora de novo. Então, fica pleased, pleased. É o Z e o D, a gente consegue ver aqui, né? Pleased. Que significa satisfeito, né? No sentido de contente. Agradado, né? For example, he is pleased with her work. Ele está satisfeito com o trabalho dela. Um espacinho a mais aqui. Ok? He is pleased with her work. Ele está satisfeito com o trabalho dela. Alright? Próxima. Essa foi uma das últimas que eu recebi. Eu já coloquei aqui. Como que a gente fala essa palavra? Essa dá trabalhinho, né?
occurrence, occurrence. Então, olha aqui a transcrição fonética dela. A pronúncia é occurrence, occurrence, com a segunda sílaba pronunciada mais forte. E a gente consegue ver pela aspa, esse símbolozinho mostra que essa sílaba aqui, olha, a segunda sílaba da palavra é pronunciada mais forte. Esse som aqui, deixa eu selecionar para vocês verem. Esse som representado pela letra V de ponta cabeça é próximo ao som do nosso A do português. Então, por isso a gente está falando aqui occurrence, occurrence, tá? E como de costume, adivinha? A letra E aqui do finalzinho a gente ignora. Tá vendo? A gente termina com um som de S. Occurrence. Occurrence. A gente não vai falar occurrence. Nada disso, tá? Então termina com S. E, como de costume, de novo, vamos ver alguns exemplos com essa palavra. Na verdade, um exemplo. Olha lá. Research would clarify the occurrence of microplastics in drinking water and fresh water sources. Então, as pesquisas, research, would clarify, esclareceriam a ocorrência de microplásticos em fontes de água potável e de água doce. Então, drinking water, água potável, e fresh water, água doce. E sources seriam as fontes, ok? Então, guys, é isso. Não se esqueçam, então, de que vocês podem se inscrever, dá o joinha se você gostou. Se você não gostou, dá um dislike. Se possível, explica pra gente por que que você gostou, por que que você não gostou. Coloca nos comentários, se inscreve, ativa as notificações e você vai ficar informado, atualizado sobre o nosso conteúdo postado por aqui. Ok, guys? Thank you very much and see you next time. Bye!